eleições conduzir para a ascensão no poder de um novo governo, seja governo de coligação PA e Terra Branca ganha eleições e, portanto, em consequência daquilo, houve transferência de poderes de anterior para o novo governo, onde que tomada de posse ia acontecer dia 13 de agosto, né? E transferência de poderes é realizado ali na casa dia 14 de agosto desse ano. E foi num ambiente cordial, onde que não houve algumas declarações de facto, não me antes de mais confirma como de facto disponibilidade que não encontra na contas do Tesouro Público e de cerca de 9,7, cerca de 10 bilhões, mas não podia ser mais preciso para falar, e 9 bilhões e 700 e tal milhões de francos CFAs. Que disponibilidade utilizado para pagamento de salário, né, numa ordem de 6,3 bilhões, e resto vai para pagamento de dívida externa, um valor de cerca de 4,6. Mas, naquele dia, não prometi como, não relega para mais tarde comunicação em relação a ponto de situação que não encontra. De facto, não quer encontrar só que disponibilidade de 9,7, ou seja, de 10 bilhões. Não encontra também uma situação de tesouraria que até dia 30 de agosto está caracterizado, de um lado, para a existência de descobertos, né, junto a bancos comerciais, no valor de 4,1 bilhões, e também uma dívida resultante de emissão de títulos, né, a curto prazo, não fala de dívidas a curto prazo, cerca de 116, aliás, 116 bilhões, mil milhões, mas de médio e longo prazo, de médio prazo de cerca de 356 mil milhões, tudo está totalizar 478 bilhões de francos CFAs de dívidas no imediato. Sendo que total de dívidas, se não acrescenta que dívidas de longo prazo, é o valor total de tudo que é dívida e também para cerca de 900 bilhões de francos CFAs. Ainda para a cobertura de déficit, esse ano, este governo na sede obrigado a fazer 2 emissões para poder cobrir responsabilidades em termos de títulos de tesouro que o governo, né, para poder fichar o que o governo anterior gasta em termos de coisa, para poder fichar valores naquele que está a tocar, portanto, emissão de títulos, no programa 2 emissões, uma que para cabanta, que sobra no plano de emissões de título que o próprio governo apresentava à agência do EUMO a título, no valor de 9,5 bilhões, que lá ocorria ontem, mas o Canadá para ficha total de responsabilidade em relação a títulos. O governo teve que pedir, né, uma emissão excepcional, fora de âmbito de que estava programado, de cerca de 17 bilhões de francos CFAs, que lhe permitiu fichar, de facto, tudo responsabilidade em relação a títulos, né, um total de 23, agora, de ano 2023, num total de 17 bilhões, somados aqui que ocorreu ontem de 9,5. Não me estive a ressaltar que orientações em termos de gestão, né, não tem orientações para gerir fluxos de tesouraria, e preciso tomar em conta receitas que não está a arrecadar de contribuintes, mas também para que descuida
com despesas correntes, né, caso. Não falei de salários, não falar de despesas de funcionamento, não falar para pagar, por exemplo, energia, alimentação, combustíveis que consumíveis. E ao mesmo tempo também garantir pagamento de serviço de dívida que não vence. Só a título de exemplo, depois de não pagar salário de agosto, aliás, foi antes de pagar um salário de agosto, não foi obrigado a pagar uma dívida de BOAD na ordem de 2,3. 2 bilhões e 300 e tal milhões. E ainda no mês de setembro, serviço de dívida com que entidade, que BOAD, ainda vence que precisa pagar também. Mas e precisa também garantir investimento público, mas tudo é despesas que não na papel dela, e que a dívida põe em causa déficit que está acordado com o Fundo Monetário, que a dívida ultrapassar 4% do PIB. E que a dívida ultrapassava 4,3%. Pensa, depois não bem explicar situações de execução orçamental que não encontra, de que, bom, olha claramente como as metas ficam largamente ultrapassadas. Não começar para contar em relação ao programa do Fundo Monetário, programa baseado num esboço de orçamento que elaborado pelo Fundo, que deve de executar. No âmbito de que orçamento, não olha como a total de receitas correntes que estava previsto, execução de janeiro até finais, não por falar, até finais de agosto, ou meados de agosto, que nós não vimos, mas se não projetar até final, e não permitido para constatar como em termos de receitas não tem um gap de cerca de 4 mil milhões, ou seja, não can conseguir atingir total de receitas que estava programado e não ficar uma diferença de cerca de 4 bilhões em termos de receitas. Fica muito, muito grave. Fica muito porque a execução ainda aponta na cerca de 97%. 97% fica muito mal em termos de receitas fiscais programadas. Mas se não vai ajudar em termos de despesas, não está concluído como despesas ultrapassar largamente que valor de receitas que o arrecadado e logo não foi obrigado, aliás, o governo anterior foi obrigado a recorrer a situações de dívidas. Uma execução de despesas que estava previsto na cerca de 120 mil milhões até junho, mas aliás, uma execução execução de despesas que não teve e foi de 120 mil milhões, onde que estava previsto em termos de despesa e era só 52 mil milhões. Portanto, se você olhar, e fica largamente acima, quase dobro de que está previsto em termos de receitas que gastaram. Em termos de despesas totais, dados está permitindo mostrar, portanto, derapagens muito substanciais em termos de despesas totais. Na final de junho, saldo primário situa na menos 27 mil milhões, quando que em termos de despesas totais, que estava acertado com o fundo e de como déficit global cana ultrapassar 2,1 bilhões. Não repetir. E houve despesas, saldo global, e houve uma derrapagem, e houve uma execução de 27,6, quando que acordado para o Fundo Monetário e era 2,1. Ou seja, não ultrapassar largamente que estava previsto. Bom, por então, como agora que nós fazemos se contra, de janeiro até julho não tem nenhuma derrapagem, não é previsto como só uma execução
orçamental de meses que na falta de 2023, na previsão que estava estipulado, e não contribui imediatamente para continuar a gravar déficit registrado já de janeiro a julho. Portanto, é uma situação muito complicada, difícil, que é o governo a encontrar, mas que ainda vai tentar de alguma maneira de gerir e de conhecimento do Fundo Monetário esses números, para falar com uma, portanto, não tem uma situação complicada em termos de déficit, não tem cerca de, maneira que não falar, 27, né, praticamente 1.000 milhões de derapagens, déficit global, derapagens neste momento. Com execução, nem se encontrar, execução de restantes meses, não fala de setembro, outubro, novembro, dezembro, se não executar aqui que estava previsto a nível de orçamento, com certeza, despesas que não tem e na contribuição largamente para a gravidez. Portanto, a situação é uma situação complicada, difícil, não só em termos de indicadores quantitativos, não fala de receitas, não fala de despesas, não fala de saldo global, que indicadores de números, que tem derrapagem, mas também e tem que não está a falar indicadores estruturais, né, reformas que tem que levar a cabo. Nem momento não confronta com uma situação de dificuldade em relação à eletricidade, né? Tanto o componente de eletricidade é uma área onde aqui tem problemas. Ainda ontem, Car Power, que aqui barco está fornecendo energia, e apresentar uma fatura de cerca de 17, né, milhões de dólares de dívida, uma dívida resultante de uma situação que, pronto, gerido um bocadinho mal, para e houve uma adenda que fazia de que contrato inicial, que subinte quantidade de energia que é necessário para gastar de 17 megawatts para 30, logo a empresa está faturando 30 megawatts, né, cada mês, mas nós não está consumindo aqui 30, porque a AGV que tem rede que não consegue, que tem a capacidade de gastar que 30 megawatts. No momento, a conclusão que chegado é que em termos de gastos, não está conseguindo ultrapassar até 22 megawatts. Logo, não tem cerca de 8, né, megawatts de diferença que não é faturado, mas que não gasta nada. Aquilo até encarecer faturas e conduzir a AGB numa situação de que está conseguindo pagar mensalmente aqui faturas e dívidas ficam aí na pendura, no momento o barco, onde escreve carta, como a desliga. Bom, mas e tem, por parte do governo, iniciativas de conversar com eles para por aí. Independentemente de que ele tem ainda outro tipo de reformas, né, ligados a outros setores, né, que é preciso não vai em detalhes, mas importante como déficit orçamental, assim para resumir, que é acordado com o Fundo Monetário e que de ultrapassar e tem que ser inferior a 4%, neste momento que um valor absoluto de cerca de 2 bilhões e 2,1, no momento está 5, no momento não terá um déficit que está praticamente 5 vezes superior àquilo que é acordado com o Fundo Monetário. Portanto, em resumo, essa situação que nós encontramos ali no Ministério, no ponto de vista de execução orçamental e no ponto de vista de cumprimento do programa. Se uma coisa o programa tem manga de revisões, está previsto 7, né, aliás, tem, sim, revisões durante a vigência do programa e realizado ainda só 12, que está cobre período até março de 2023, que é resultado de que situação que levado ao Conselho de Administração e merece aprovação, porque até março coisas que estavam muito complicadas, mas ali no finais do mês de setembro ainda tem uma nova revisão do programa que não incluía execução até junho, né? Até junho. Lá já a situação está um bocadinho mais difícil, para não estar preparado para em relação à execução orçamental, contas que não já está um bocadinho complicado. Muito obrigado, essa informação que temos de falar, mas o governo consciente da situação
e tendo em conta como é de conhecimento do Fundo Monetário e não comprometer trabalhar com o Fundo Monetário para ver como é que não pode sair dessa situação. Muito obrigado. Sim, e posto isto, gostaria de convidar o Sr. Ministro da Economia e Finanças para fazer um resumo em português para os órgãos internacionais que estão cá, acompanhar esta conferência de imprensa. Sr. Ministro. Bom, muito obrigado. Em jeito de resumo, eu queria dizer que, de facto, eu estava a dizer em crioulo que a situação que nós encontramos no Ministério aqui da Economia e Finanças não é das melhores, que era de esperar. Encontramos, sim, conforme foi anunciado pelo Ministro cessante, um valor de cerca de 10 bilhões de francos CFAs nas contas, resultante de uma emissão que se tinha feito na véspera, valor esse que foi utilizado para pagamento de salários do mês de agosto, conforme eu disse, e também pagamento de compromissos relacionados com a nossa dívida. Mas encontramos também uma situação caracterizada de acumulação de muita dívida, ou seja, uma situação de sobreendividamento, se nós podemos dizer assim. Em relação às dívidas de curto e médio prazo, num valor que ascende cerca de 478 mil milhões, mas que, somando com as dívidas ao longo prazo, né, temos uma situação complicada que está à volta de cerca de 900 mil milhões de francos CFAs, dívida essa que, nesta altura, equivale a cerca de 82, 83% do nosso produto interno bruto. Como vê, essa situação ultrapassa, né, a norma exigida a nível da comunidade, em que a dívida, né, dívida pública não deve ultrapassar os 70% do PIB. Em relação ao cumprimento do programa estabelecido com o Fundo Monetário, foram efetuadas, de facto, duas revisões, né, do programa, revisões estas que cobrem o período de dezembro, janeiro até março de 2023. Essas revisões foram, no cômputo geral, positivas, de facto, embora houve alguns sinais em termos de indicadores, né, quantitativos, por exemplo, em relação à segunda revisão, das 8 metas, né, metas quantitativas, houve cumprimento em 5 e um desvio, ou seja, um incumprimento em 3 metas. Mas, no cômputo geral, houve uma avaliação positiva do desempenho até março. Estamos a aguardar aquilo que será, de facto, a revisão do programa até junho, que irá ser feito nos finais de setembro, para ver em que é que nós vamos ficar. Mas os dados orçamentais dão conta que, em termos de receitas, por exemplo, nos indicadores quantitativos, há um incumprimento ligeiro das metas relativamente à receita fiscal, mas em relação às despesas, os indicadores não são nada bons. Portanto, há uma situação muito crítica em relação às despesas que, praticamente, nós temos uma derrapagem muito significante. Uma derrapagem, em termos globais, para não ser muito longo, que nos situa, uma derrapagem que nos situa as despesas totais, seja o saldo global, né, em derrapagens acima de 30,6 mil milhões de francos CFAs. Para dizer que aquilo que estava acordado com o Fundo Monetário é que, portanto, o saldo global não iria ultrapassar 2 bilhões e 100, mas nós temos um saldo, uma situação de derapagens que ascende os 30,6
6. Como vê, uma diferença muito enorme, que mesmo continuando né, a execução dos meses que falta do ano 2023, nós antevemos uma certa dificuldade, porque a execução orçamental do que falta do ano 2023 só irá contribuir para ainda não é, agravar a situação de déficit. Essas eram as informações que nós tínhamos. Muito obrigado. Quase nos finais deste mês de setembro iremos receber a missão do fundo ao abrigo né, do artigo 4. Né, conosco irá fazer uma avaliação do desempenho do programa, já com uma incidência até ao mês de junho de 2023. Muito obrigado. Obrigado depois desta intervenção. E agora convidamos o Sr. Polícia para contar a pessoas Obrigado, Ministro. Ouvimos atentamente a conferência de imprensa. A preocupação é essa, perante esta situação encontrada. Será que isso não irá pôr em causa o programa como FMI? Bom, sim, ok. Nós queremos deixar para que seja o FMI no quadro da avaliação que irá fazer da execução, que sejam eles, mas continuamos a dizer que a situação é difícil. Não podemos antecipar as conclusões da missão do fundo, mas é uma situação de facto difícil. O programa não inclui só metas quantitativas, para dizer, há também reformas estruturais que o país deverá, portanto, realizar. Estas reformas, daquilo que nós vimos resta, nós já começamos a encetar negociações com as entidades para levar a cabo, portanto, estas reformas que o fundo também pede. Portanto, a avaliação do conjunto desses pressupostos, tanto de natureza quantitativa como de natureza da reforma, é que irão permitir o fundo ter uma avaliação total da situação. Não queremos antecipar, mas nós queríamos só informar da situação que encontramos, porque as declarações dadas no ato da passação, que quase que estavam a induzir as pessoas a pensar que isto é um mar de rosas, é um mar de rosas, mas não é. A situação é difícil, que apela de todos nós um esforço que a Direção Superior do Ministério está consciente que deverá fazer. O Fundo Monetário tem conhecimento da situação e está pronto para nos ajudar e talvez com outros parceiros podemos encontrar saídas. Mas a situação é difícil, eu volto a reafirmar novamente. Sr. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Falou-se aqui de aspectos positivos, gostaríamos de conhecer esses aspectos em termos de números, estamos no Ministério das Finanças, e falou-se também da questão de incumprimentos em 10 metas. Quais são esses incumprimentos? Questão de despesas. O Ministro disse que os indicadores não são de todo bom. Não queríamos uma explicação mais detalhada, pedindo aspectos positivos desse incumprimento e a questão das despesas. Bom, quando eu referi-me a aspectos positivos, era para dizer que o incumprimento em relação às receitas não é alarmante. Não é? Em relação às receitas fiscais, o incumprimento que nós constatamos não é muito alarmante. Quando se diz que, por exemplo, está à volta de 90%, 95%, 97%, não é alarmante. Este aspecto já, por si só, embora é um incumprimento, mas nós dissemos que é um aspecto um pouco positivo. Agora, em relação às despesas, nós podemos iniciar com a massa salarial. Em relação à massa salarial, nós ultrapassamos largamente as metas fixadas,
só para o seu conhecimento, os indicadores a nível da UEMOA, a massa salarial não deve ultrapassar os 35% do total das receitas fiscais arrecadadas. A ver, nós, neste momento, os números indicam cerca de 60 e tal %. Portanto, só para dar um exemplo daquilo que você disse. Bom, para além da massa salarial, há outros indicadores, as despesas correntes, por exemplo. Nas despesas correntes, nós tínhamos uma meta de 52 mil milhões e a execução foi de 120 mil milhões. Mais uma vez, aqui também, não é? Nós ultrapassamos largamente. O terceiro elemento é o saldo, né? O saldo global. Para não irmos muito longe, o saldo global estava fixado em 2,1 mil milhões de francos CFAs. O que nós encontramos aqui, né, é uma execução de cerca de 32 mil milhões. Ou seja, ultrapassamos em cerca de 30 mil milhões, uma derrapagem de cerca de 30 bilhões. Portanto, esses são os números que eu consigo dar agora. Saldo, diferença entre as despesas. Sim, saldo global é a diferença entre a despesa e a receita. Mas, como eu disse, a receita, portanto, não conseguimos atingir cerca de 4 bilhões, mas realizamos despesas que não só gastamos aquilo que entrou como receita, mas contraímos dívidas que nos levaram a esta execução em relação às despesas. Portanto, em suma, é esta a resposta que se nos oferece a dar em relação à pergunta. Então, Bom dia. sim, bom dia. Sim? A sanação do jornal Democrata. Ouvimos muito bem a explicação do Sr. Ministro, que até nos deixa o cidadão como um preocupado e assustado com os números que o Ministro revelou aqui em termos da dívida. O Ministro encontrou uma dívida de 800 bilhões de francos CFA. Cerca de 900, uma dívida total. Ultrapassa a média de 80% do PIB. Não, a média ou o limite de endividamento é de 70. Mas esta dívida de cerca de 900 bilhões corresponde a cerca de 90% do produto interno bruto. Só para precisar. Mesmo com essa situação, o governo é obrigado a emitir dívidas junto a algumas instituições. Por exemplo, há uma dívida de 9,5, se não me engano. O governo, essa situação toda não cria uma situação de dificuldade ao próprio governo? Já é uma situação de dificuldade e que vai continuar a criar dificuldade. Só que em relação àquilo que eu disse que nós vamos emitir, a modalidade, né, como é que é, em relação aos títulos, né, o mercado de títulos, nós temos que emitir novos títulos para fazer face à emissão anterior. Estamos nesse ciclo vicioso, não é de agora. Dívida para pagar. Sim. Por quê? Porque vamos chegar ao... Por que é que nós, por exemplo, temos uma necessidade que ronda cerca de 20... quase 23, né? Uma necessidade de cerca de 23 de títulos. Mas o que nós encontramos como saldo de títulos, né, saldo de emissão que nos restava, era cerca de 12,8. É o saldo que nos restava do calendário de emissões que o anterior governo tinha apresentado ao UEMOA TITRE. É uma agência que de facto gere este processo, né, de emissão de títulos. Portanto, o saldo que nos restava era de 12,8. Mas nós não podemos fechar o ano sem pagar em termos de tudo aquilo que nós, né, emitimos ao longo do ano. Ou seja, não podemos fechar o ano com
dívida de títulos pendentes. Não, isto vai criar problemas para o país. Por isso é que nós solicitamos uma emissão extra para poder fechar o ano na situação de alguém que conseguiu pelo menos cobrir. Depois, o que resta, vamos meter no calendário de emissões para o ano 2024. Em relação à empresa Carpower, os 8 megas, uma empresa única mais, como é que o Ministério está a tentar negociar com a EDB para resolver essa situação? É uma boa pergunta, mas eu já, neste momento, o Governo, nós já temos um encontro, por exemplo, agendado para amanhã, com a Carpower, porque estes cerca de 15 milhões de dólares que estarão em dívida são resultantes daquilo que se fez em relação ao primeiro contrato. Fez-se uma adenda, subiu-se a capacidade de produção, né? A produção dos 17 megas iniciais que estavam no contrato inicial. Agora a Carpower está a faturar o país 30 megas mensal, que o país não consegue consumir, porque o consumo está limitado a cerca de 20 a 22 megas mês. Portanto, é esta a diferença que nos conduziu a termos faturas que a EGB não conseguiu pagar e a termos essa situação quase de ameaça de corte de fornecimento de energia. Bom, mas podemos dar os detalhes depois de concluir a primeira ronda negocial, mas queremos informar a opinião pública que estamos, neste caso em concreto, já discutimos com um dos nossos principais parceiros no setor de energia, que nos irá também apoiar para podermos encontrar uma solução. A solução aqui passa obrigatoriamente por uma renegociação, não é, do contrato. Renegociar e fixar o contrato em valores que possam ser suportáveis e sustentáveis para a EGB. Outra saída não vai haver. Esta seria a solução. Bom, muito obrigado. Desculpa? Estamos já a demorar. Sim. Ministro, foi uma intervenção do Código de Média. A emissão na que tem dívidas, a emissão 5 de aço, 27 mil milhões de déficit orçamentário, a nível de subregião. Isso é para garantir um cidadão comum, ou funcionário, salário não, garantia de nada, e não vai estar bem. Ok. Bom, não é garantir que há esforço não fazer para salário bata ter em todo mês. Que não faz aqui esforço. Portanto, mas se uma que não fala, governo recém, como que não pude falar, impulsado, tem a obrigação de contar a verdade, de contar a situação que tem. Nunca pude chegar ali, para não falar como tudo que está em um mar de rosas, para depois, na hora que não parceiros fora bem falando como é que tem responsabilidade. Essa comunicação é resultado de avaliação que não faz de elementos que não encontra a nível do Orçamento Geral do Estado e a nível do programa e relações que não tem com os parceiros. Portanto, não faz um ponto de situação em relação àquilo que não permitiu, aliás, no primeiro dia que não vem, de como não vem fazer nesse momento. Aquilo que não está a fazer e situação que tem, concretamente. Bom, mas o governo que vem e obrigado a encarar a situação com otimismo, sim, e é obrigado a trabalhar, engajar parceiros para de uma maneira de sair. Não falar como é a situação, sim, e de conhecimento dos nossos parceiros de como é essa situação. Porque se no passado alguém tenta mostrar como tudo que as leis está lindamente, etc., bom, há resultado. E tenta só adiar que situação para um dia a gente se conhece verdade.
Bom, a gente começando a conhecer a verdade, pensa que a partir do conhecimento da realidade, nós tudo não é engaja para poder transformar, né, como desafio, para assumir como desafio e para transformar numa situação positiva. Mas, por pergunta, mais uma vez, de situação de salário, não a trabalhar no estudo, portanto, para o juiz não garante salário mensalmente. Mas, não lhe acaba porque a minha casa. Bom dia, eu tenho duas temas de esclarecimento que é em relação ao déficit. Eu, Sr. Ministro, bom que revisasse os valores em termos de porcentagem, porque penso que tenha dito que devia ser de 4% e afinal é de quanto? O déficit do país. Não sei se é 24%. Pode, não. 4% é a meta. São 5 vezes mais, em percentagem do PIB. 20 cerca de... Sim, Sim, aproximadamente. aproximadamente. 30 e poucos. 30. Não, 36 é valor absoluto. 32. 32 bilhões é valor absoluto. A senhora está a pedir em termos Sim, percentuais. o PIB é 1.200 bilhões, 1.000 bilhões de francos cefais. Portanto, deve andar à volta dos 10%, aproximadamente. Sim, sensivelmente. O Ministério deu conta de que o representante do FMI propunha um aumento do financiamento do programa para a Guiné-Bissau. A solução para este quadro que traçou estará aí num aumento do financiamento do programa? Um simples aumento não irá resolver o problema que nós acabamos de anunciar. O aumento a nível do programa irá contribuir para que a verba que o Fundo Monetário nos disponibiliza depois de cada avaliação positiva que nós temos no Conselho de Administração vai subir para o dobro. Por exemplo, neste momento está em cerca de 3,15, o que corresponde a cerca de 1 bilhão e 900 milhões, neste momento. Subir para o dobro significa que vamos ter cerca de 3 bilhões e tal. Portanto, é nesse sentido. A verba que o Fundo Monetário irá libertar em consequência de cada avaliação positiva que se faz em reunião do Conselho de Avaliação, não é? Avaliação do programa. Portanto, como vê, é uma verba, é um aumento daquilo que é o valor do empréstimo que o Fundo Monetário irá libertar para o país. Bom, é um bom sinal, porque ter uma avaliação positiva do fundo e o libertar, por exemplo, desta verba, é um sinal para os outros parceiros entenderem que as coisas estão indo bem e que podem ter confiança no país e que podem apoiar também. Portanto, o fundo nunca dá aquilo que nós precisamos, mas é um bom sinal para poder motivar os outros a poderem ajudar também. Portanto, mas é nesse sentido. É nesse sentido. Sim, e vamos encerrar esta conferência dessa com a questão agora da RTP, da ter colocado. Ainda a questão. É. Sim, sim. Sim, sim. Gostaria de saber, face a essa situação da dívida pública, qual é o engajamento face a essa questão? Bom, como sabe, as dívidas são resultantes de acordos que são estabelecidos, né? Nós, quando devemos a alguém, ou pedimos que alguém nos empreste dinheiro, estabelecemos acordo das partes. Nós temos o que nós devemos cumprir e ele também se prontifica a fazer aquilo que ele dá. O engajamento do governo é cumprir com aquilo que está estabelecido nos acordos das referidas dívidas. Por isso é que eu disse que nós não podemos fechar o ano, por exemplo, sem poder reembolsar tudo o que é de títulos em função da emissão que foi, das emissões que foram, né, efetuadas ao longo do ano 2023. Não podemos transitar para o ano 2024 deixando uma situação de dívida acabar. Por exemplo, isto é um dos engajamentos. Por isso é que nós solicitamos uma emissão adicional, extra, porque não estava contemplado no calendário das emissões
que o próprio ano. Nós, por exemplo, para o ano 2024, antes de final deste ano, temos que enviar um calendário de emissões à agência UMOATIT para dizer, no mês tal vamos emitir dívida em títulos de tanto, no mês tal queremos emitir, etc, etc. Portanto, isto tudo somado dá um valor que nós podemos gastar ao longo do ano. Nós aqui constatamos que gastou-se na emissão de títulos e o que sobrou não dava para fechar o ano 2023, numa situação positiva. Pedimos a emissão adicional para cobrir, até fechar, né, a responsabilidade que nós temos em relação ao ano 2023, para transitarmos para um novo ano 2024, já com uma situação nova de credibilidade para podermos cumprir com o calendário que iremos apresentar referente ao ano 2024. Penso que já dei a resposta. Bom, muito obrigado. Chegamos ao fim desta peça e agradecemos os números. Nós tivemos uma reunião aqui com o sindicato. Sindicato nosso.